Obrigado. Então, fiz aqui um longo, porém tentei fazer breve, sobrevoo, para a gente poder avançar aqui no debate. Né? Antes de passar a palavra para o meu amigo Eduardo e para o meu amigo Adriano, vou dar uma passada rápida nos comentários aqui, né, que já andaram aparecendo aqui. Então, Irla Silva, contabilista consultor de Manaus, no Amazonas, está aqui conosco. O Heriberto está dizendo, verdade, Vicente, estava fora do país, voltei firme e forte agora, professor. Que bom que está de volta, Heriberto. A Eliette, clima e cultura são fortemente temas perguntados nas entrevistas. Verdade, o turnover triplicou, e ainda mais no pós-pandemia, então a Eliette está concordando com essa situação, né? Inclusive com essa situação de que agora é o empregado que entrevista a empresa para saber se ele vai ou não aceitar a oferta, né? O Eudes está contando que ficou 34 anos numa empresa, parabéns, Eudes, que bacana, né? O Juliano Arildo, gostaria de saber de vocês, se caso o candidato Lula, eu não vou nem continuar, Juliano, a gente não vai entrar em política hoje, não vamos avançar nessa questão política, né? Eu vou tirar, então, aqui o candidato, o Juliano está querendo saber, e a gente traz ao longo da conversa, se os resultados da eleição podem alterar as conquistas da reforma com desobrigatoriedade da homologação, dando mais poder ao sindicato. Então, aí, ao longo da conversa, a gente vai falando sobre o que a eleição, ou como é que esta eleição poderia ou não influenciar a reforma trabalhista, né? O João Antunes também está aqui, boa tarde a todos, vamos aprender um pouco mais. O Dan está aqui dando boa tarde, tem mais uma turma, daqui a pouco eu trago mais gente. Enfim, Pastori, como é que você vê esse cenário de tantas mudanças nas relações entre empresa e trabalhador e o esforço da reforma trabalhista de dar conta disso? Bom, como você muito bem colocou, você fez uma explanação muito pertinente e detalhada desse contexto, desse tema que é complexo. E você chamou a atenção para que ao longo desses 5 anos, né, a gente teve muita coisa, né? A gente teve uma pandemia, a gente teve mudança de governo, a gente teve mudanças nas relações de trabalho, teve a própria reforma trabalhista, novas formas de trabalhar, tivemos esses fenômenos todos, né, da demissão silenciosa, do metaverso. Aliás, com relação ao metaverso, Sebília, quando você tratou desse assunto, eu outro dia ouvi uma coisa assim que a gente que está aqui, Adriano, lidando com esse tema, se surpreende com o tamanho da coisa. Só para fazer um comentário breve aqui. Uma advogada, no evento que eu estava participando, disse o seguinte, que no ambiente do metaverso, olha isso aqui no impacto das relações jurídicas, um avatar no metaverso importunou sexualmente o outro avatar. Então, você teve um assédio sexual dentro do metaverso através dos avatares. Isso foi sério. Quando a pessoa colocou isso aqui, inclusive foi lá na Fiesp, viu, Sebília, foi no Conjur. Quando ela colocou, a gente ficou assim, olhando, e falou, mas que coisa. Ela falou assim, e aconteceu isso. E aí, agora o direito vai ter que dar conta. Pois é, e o direito vai ter que dar conta para entender se os avatares, né, são sujeitos de direito, né? Começa por aí, né? Então, nós vamos ter que jogar no meio aí o Código Civil, vamos ter que jogar as relações de trabalho. O Sebília tocou num ponto, só estou citando um exemplo, fazendo uma remissão do que o Sebília colocou aqui, que é para a gente entender o tamanho da dimensão que essa coisa tem. E na área das relações do trabalho, muito mais, porque eu entendo que, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas que dentro do direito, além do tributário, que é uma área sensível, eu entendo que o direito trabalhista e as relações de trabalho, em geral, são as mais afetadas por essas mudanças todas, né, que advinham de tecnologia e tudo aquilo que o Sebília muito bem colocou. E aí nós temos, então, nesse meio desse imbróglio todo, no meio dessas novidades, ao longo de 5 anos, eu acredito que o direito do trabalho não teve tanta novidade, não teve tanta coisa ao longo dos 5 anos, tivemos a promulgação da lei trabalhista, da 13.467, que em 2017 foi sancionada pelo presidente Temer. E como você vê também bem colocou, essa lei, e já entrando em alguns aspectos mais genéricos e gerais da lei, ela nasceu com alguns objetivos claros. O primeiro deles foi
o quê? Simplificar algumas normas trabalhistas. Dentre elas, dentre essas normas trabalhistas, racionalizar também o processo do trabalho. Então, vejam, essa lei ela veio trazer alguma clareza em algumas normas trabalhistas que não estavam claras e também veio racionalizar o processo de trabalho. Por quê? Porque o processo do trabalho tinha que ter alguns ajustes e só uma legislação ordinária poderia fazer isso, que foi um dos objetivos da 13467. O segundo objetivo foi melhorar o ambiente de negócio para as empresas. Por que a lei traz isso? Porque a lei entende que aonde você tem um ambiente mais favorável, mais amistoso para os negócios, você tem, pela via indireta, a geração de empregos. Lógico, porque o capital que se investe no país, o que o capitalista mais gosta, o que o empresário mais gosta, é de previsibilidade. Ou seja, ele quer estar colocando o dinheiro dele onde ele sabe para onde que a empresa dele vai depois de iniciar o ano. No final do ano, ele quer atingir uma meta, um objetivo X. Ele precisa de previsibilidade para investir, para poder colocar o seu dinheiro aqui, gerar os empregos. Então, a lei veio trazendo, ela veio também com esse objetivo de melhorar o ambiente de negócios para que houvesse a possibilidade da atração de investimentos e, consequentemente, a geração de emprego. E, por fim, o terceiro objetivo, não menos importante, da 13467, da reforma trabalhista, é o da segurança jurídica. O resumo da ópera, se é que nós poderíamos entender essa lei, definir essa lei com uma única palavra, uma única expressão, eu diria que ela vem trazer segurança jurídica. Onde existe segurança jurídica, onde existem normas claras, onde existe um ambiente mais saudável, amistoso, para o capital, ele se instala. E quando isso acontece, os empregos surgem, os empregos brotam. E aí você tem também o objetivo secundário desta lei, que foi proporcionar a geração de empregos, ainda que ela não venha especificamente com esse objetivo, mas ela tem, sei que seria o quarto e último objetivo, que seria o objetivo secundário da lei, que é trazer a segurança jurídica para que isso, no final das contas, redunde em empregos. Então, vejam, eu estou colocando isso para desmistificar um pouco a ideia de que, então a lei da reforma trabalhista ela não gerou os 5 milhões de empregos que ela prometeu, vamos revogá-la. Ou então ela é ruim. Não, a gente está cansado de saber, de falar isso, que se a lei fosse sozinha capaz de gerar emprego, a gente não teria um desempregado aqui no Brasil, porque só a CLT tem 923 artigos, mais a Constituição, mais portarias, NEs, normas de segurança, a gente não deveria ter nenhum desempregado aqui, mas não é assim. A lei sozinha não gera emprego, mas lógico que uma lei amistosa, que é o que eu considero que é a lei da reforma trabalhista, ela ajuda, sim, na geração de empregos pela via oblíqua, pela via indireta. Então, este é o resumo eu diria, dos objetivos gerais dessa lei. E dentre esses objetivos gerais, alguns são muito importantes e relevantes para a gente colocar aqui. Eu não vou falar de todos, porque o Adriano vai inserir alguns temas específicos dessa lei aqui, dos objetivos específicos da lei na sua fala. Mas um dos aspectos mais relevantes que a reforma trabalhista trouxe é aquele que está contido no artigo 611-A da CLT, que fala sobre o famoso negociado sobre o legislado. Eu só vou tocar só vou falar sobre esse assunto, porque depois aí eu já jogo para o Adriano para ele arrematar com os outros pontos importantes. Por que eu estou chamando o princípio do negociado, chamando a atenção para o princípio do negociado sobre o legislado? Para entender o que esse artigo 611-A veio dizer. Para desmistificar um pouco essa ideia de que a lei precarizou, tirou direitos, que é o que se fala muito quando se trata da lei da reforma trabalhista. O princípio do negociado sobre o legislado significou o quê? Está lá no artigo 611-A dessa lei. Ele diz o seguinte, olha, as partes podem negociar com bastante autonomia algumas características, algumas condições que elas desejarem. Que partes? Empregados e empregadores, porque isso sempre está debaixo da negociação coletiva. Elas podem negociar, inclusive, alguns direitos que não estão na lei.
que, inclusive, vão além da lei, ou até vão aquém da lei. Você pode usar esse princípio do negociado sobre o legislado, que é isso que está dizendo esse artigo 611-A, seguindo esta premissa. Olha, se vocês, Sindicato dos Empregados e dos Empregadores, quiserem negociar alguns direitos que não estão nem previstos na lei, podem. Agora, se você, trabalhador que está num sindicato X, entender que não dá para negociar algum direito, porque você sente que vai haver algum tipo de prejuízo, vai haver algum tipo de lesão e dano, o que esse trabalhador pode falar através do sindicato? Não quero negociar. E no caso da negativa, não quero negociar, o trabalhador perde algum direito porque ele não quer negociar? Não. O que vale, no caso da negativa, o que vale são os direitos já garantidos pela própria CLT. Então, vejam, o princípio do negociado traz essa dinâmica, traz essa racionalidade. Você pode negociar se houver um desejo para tal, e o trabalhador e o sindicato que não quiser negociar algum direito, que entende que vai haver algum tipo de prejuízo, é só falar não. E neste caso, quando se diz não, o que prevalece? Você perdeu alguma coisa? Não. Prevalecem todos os direitos que estão consignados na Constituição Federal e na CLT. Então, vejam, nenhuma lei ordinária, inclusive, só fazendo esse adendo, poderia, por exemplo, revogar direitos constitucionais do trabalho, porque estão presos na Constituição, no artigo 7º da Constituição. Então, esse é o primeiro ponto para entender que lei ordinária, a lei da reforma trabalhista, não revogou nenhum direito constitucional. Segundo, nem poderia estar retirando nenhum direito que está na lei ordinária. Por quê? Se o sindicato dos trabalhadores falar não aceito negociar porque isso vai causar um dano para o trabalhador, ele simplesmente fala não e tudo que vai prevalecer, que vai manter intacto, são os direitos previamente constituídos já na CLT, na legislação ordinária e na própria Constituição Federal. Então, vejam, a lógica desse princípio aqui do negociado sobre o legislado, ela vai nesta direção. Liberdade coletiva para negociar os direitos, primeiro. Na hora que você negocia, isso daqui vira ato jurídico perfeito, que é o que se diz, ou seja, faz a vontade das partes vira como se fosse se transforma como se fosse um contrato, vai para a convenção coletiva de trabalho, vai para a negociação coletiva, e depois disso consolidado dentro do direito coletivo do trabalho, ainda assim, caso o sindicato dos trabalhadores entenda que tenha negociado mal, porque falou assim, puxa vida, nós negociamos, colocamos isso numa convenção coletiva, mas olha, pensando bem, passaram-se já 2 anos, não foi uma boa negociação. Pode-se negociar o quê? A retirada pode-se anular essa negociação que foi feita, para dizer o seguinte, negociei mal lá atrás, a gente achou que tinha feito uma boa experiência, não deu muito certo, então não queremos mais negociar nessas condições. Volta a valer todo o ordenamento jurídico que preservou, garantiu todos os direitos dos trabalhadores. Portanto, é um grande equívoco compreender e dizer que a lei da reforma trabalhista, por exemplo, retirou algum direito. Aliás, sempre quando eu ouço isso, a pessoa fala assim, não, mas precisa revogar isso, porque isso aqui, a lei da reforma trabalhista é a encarnação do mal, é uma demoníaca, precarizou. A pergunta que deve ser feita é o seguinte, você está dizendo que retirou algum direito? Qual? Qual direito que retirou? Para não dizer que ela não retirou nenhum direito, ela retirou sim um, que é aquele que estava no artigo, um artigo na CLT, que eu não me lembro agora, acho que o Adriano vai me ajudar a lembrar, só para fazer essa menção, aquele que disse que a mulher precisaria dos 15 minutos de descanso antes de iniciar a jornada laboral dela e também que precisava de autorização do marido para entrar com uma ação trabalhista. Ora, essas são normativas e diretrizes que já não cabem mais para o século XXI. Então, isto a reforma trabalhista fez, ela realmente modificou esses direitos. Então, somente esses por uma questão de desajuste, não só por conta da Constituição, mas por conta da realidade que nós vivemos, que a mulher não vai precisar ter mais autorização do marido para poder ingressar com a ação trabalhista, isso que estava disposto na própria CLT. Portanto, para encerrar aqui a minha fala, eu gostaria de deixar para todos aqui
essa visão genérica dos objetivos, das intenções da 13467, com os seus objetivos específicos, e também, em segundo lugar, deixar muito claro e cristalino a ideia, a informação de que a lei da reforma trabalhista, em nenhum momento, quem lê a lei, inclusive, quem lê a lei vai conseguir deduzir ou entender de que ela retirou direitos e precarizou as relações de trabalho. Ela não fez isso. Isso é um discurso que, no final das contas, é político. E o discurso político vale tudo, para você jogar para um lado e para o outro. Aqui teve uma pergunta, né, Sevilha, que foi feita no contexto político, para o governo que vier depois desse, se por acaso nós tivermos um governo à esquerda com Lula, enfim, nós vamos ter uma outra realidade sob o ponto de vista das relações de trabalho. Aí nós vamos ter que nos preparar lá na frente. Mas vamos primeiro deixar a coisa acontecer, até porque o tema aqui, né, Felipe Sevilha, não é a questão política, e depois a gente pode, inclusive, voltar, deixo aqui a sugestão, Sevilha, para a gente voltar aqui já com o governo, o presidente novo eleito, aí a gente pode fazer uma live de perspectivas das relações de trabalho dentro do governo novo que vai se instalar, se é que nós vamos ter o Lula ganhando a eleição ou o Bolsonaro se reelegendo. Então, essas seriam as minhas considerações finais aqui, só para a gente deixar esses 20 minutos aqui para o Adriano cumprir a sua missão de tocar nos aspectos mais específicos agora que a reforma trabalhista trouxe para todo mundo. Muito bom. Então, obrigado, pastor. E aqui, rapidamente, Adriano, só cumprimentando as pessoas que estão conosco aqui, né? O João Batista da Silva está aqui, tá falando sobre a rotatividade dos funcionários nas empresas, que está muito crescente. Dr. Celso Davi Rodrigues, do Cianfesp, um grande abraço, Dr. Celso e todos os amigos aí da Cianfesp, sempre um prazer ter você conosco. A Carmen está rindo de alguma coisa que a gente falou por aqui, obrigado, Carmen, está conosco. Meu querido irmãozão Luiz Fernando Ferreira está aqui também, grande abraço, Fernandinho. O Jonas Mota, perdão, também está aqui conosco, se manifestando. O Fábio Silva, da mesma forma, a Simone Salles, que é de Itaparica, na Bahia. Carlos Donizete Mufato está dando uma boa tarde aqui. Marley Wendiski, pena que muitos queiram fechar os olhos propositalmente por interesses particulares que pretendem só tumultuar o cenário nacional. Marley e todos, né? É claro, o ambiente de relação de trabalho, como todos os outros, acaba se transformando também em política, é natural que seja assim, né? Damião Ferreira está aqui também dando uma boa tarde. Eu até queria deixar meu registro aqui na boa provocação que foi feita em relação a como a reforma trabalhista poderia ou não ser afetada pelo resultado das eleições. Na verdade, eu entendo, e aí passo a palavra para o Adriano para ele fazer a exposição dele. O Adriano trouxe até uns slides aqui que ele vai compartilhar conosco, mas eu entendo que será um desafio de qualquer governo, criar condições de trabalho adequadas para que a população tenha a oportunidade de trabalhar, não apenas de gerar renda, de se realizar e de criar uma economia que para a sociedade toda seja boa. Esse é um desafio para qualquer governo que ganhar, né? E por um caminho ou por outro, esse caminho vai ter que ser encontrado. Adriano Mota, meu querido, por favor, nos ajude nessa discussão. Obrigado, Sevilha. Obrigado, Pastore. Excelentes colocações, né? A reforma trabalhista aí, de fato, trouxe muitas modificações. Concordo plenamente com o que o Dr. Pastore nos trouxe, né? Que ela não retirou direitos, né? Ela flexibilizou direitos. Então, direitos constitucionais foram preservados. Acho que minha apresentação não está aparecendo aí, tá, Sevilha? Vamos pedir aqui para o Lucas colocar no ar. Lucas, quando você puder, traz... pronto, está aí. Perfeito, maravilha. Então, assim, antes até de entrar aí na apresentação, eu trouxe a apresentação para facilitar um pouco aqui as ideias, para a gente organizar, né? Porque, como o Pastore falou, foram muitas modificações. Então, assim, nós tivemos aí na CLT pelo menos 107 artigos modificados, né? Mas antes disso, eu quero agradecer aí a audiência, né, Sevilha? Né, o pessoal aqui da Correia Porto, o Jonas Mota, meu pai, que está acompanhando a gente, viu, Sevilha? E a doutora Carmen é minha sócia, então quero agradecer a todos aí pelo prestígio, né? E o tema, ele é interessante, né?
tanto você quanto o pastor trouxe pontos aí importantes. Eu vou tentar, né, trazer um pouco a questão, né, jurídica envolvendo, né, a prática aí do judiciário, né, o pastor ele falou da segurança jurídica que a reforma trouxe, e ao mesmo tempo, ela seguindo de uma pandemia, criou-se a insegurança jurídica em alguns pontos, né? E eu trouxe aqui para a gente debater, trouxe 6 pontos, né? E antes de entrar, só para fazer uma breve apresentação, viu, Sevilha? Inclusive, já gostaria de aproveitar e disponibilizar 2, né, de cada obra minha, né, tanto da Direito do Trabalho na Prática, como da primeira edição, quanto do segundo volume, para a gente fazer um sorteio aí para o pessoal no final da nossa live. Então, vou disponibilizar 4 livros para a gente fazer esse sorteio aí ao final, tá? São livros de minha autoria, então, há muito tempo atuo na área, inclusive, antes de a gente entrar, conversávamos, né? Já tive um contato com o pastor há 12 anos atrás e hoje a gente se reencontra aqui, né, pastor? Então, para mim é um grande prazer estar aqui contigo, viu? E enriquecer um pouco aí o nosso debate. Você continua igual, só eu que fiquei velho. Naquela época eu ainda não tinha barba, né? Aí, quando eu comecei a frequentar o judiciário, eu precisei deixar a barba crescer para ver se... Aí eu te entendo. No judiciário você perde cabelo, você perde tudo. Exatamente. Então, assim, como disse bem colocou o pastor... Adriano, deixa eu só te interromper Claro, rápido segundo aqui, então, para combinar com o pessoal que está nos assistindo. Então, façam assim, pessoal, para concorrer aos livros que o professor Dr. Adriano está oferecendo aqui, façam um comentário no vídeo. Nós vamos pegar o nome de todos os que comentarem ali dentro, pode colocar eu quero ou um boa tarde, para vocês colocarem todo mundo que fez comentário, nós vamos colocar numa lista e usando um aplicativo de internet, nós vamos sortear os nomes que vão ganhar, tá bom? Então, coloquem seus nomes, vão fazendo seus comentários aí enquanto o doutor Adriano vai falando. Perfeito, maravilha. Então, eu elequei, né, dessas 107 alterações, fiz uma mesclagem também, viu, Sevilha? Com todas as modificações que a gente vem tendo aí através das medidas provisórias, né? Nós vivemos um governo aí que, né, acaba atuando com medida provisória e, querendo ou não, isso cria insegurança, né? E a própria reforma trabalhista, né, as modificações que ela trouxe ainda, né, nós vamos demorar aí pelo menos, né, a previsão é que em 10 anos para que ela se consolide, né? Então, nós estamos aí na metade do tempo para que isso aconteça. E no decorrer da minha fala, vocês vão entender, né, um pouco mais sobre essa questão da consolidação. Porque hoje a gente tem uma diversidade muito grande de entendimentos. Então, não basta apenas a legislação prever. A gente tem que ver qual o caminho que o judiciário está dando para essa previsão legal, né? Então, mas a reforma, ela era necessária. Nós falamos de uma legislação, né, a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, ela hoje tem 79 anos, né, Sevilha? Então, quando ela foi criada lá em 1943, nós só tínhamos a figura do empregado e empregador. E aí, né, com o desenvolvimento da sociedade, foram criando outras, né, modalidades de trabalho, né? E nós estamos avançando para outras mais, como você bem falou aí do metaverso. E quando o pastor traz essa questão aí do assédio, né, no ambiente virtual, né, a gente vê recentemente aí escândalos, né, de assédios através de lives, né, acontecendo com profissionais do judiciário. Então, de fato, são questões que vão ter que ser enfrentadas. Só que tudo ao seu tempo, né? Então, a gente ainda está falando de uma reforma que aconteceu há 5 anos atrás e que ainda não se consolidou no tempo. Adriano, então, agora assédio sexual é virtual, né? Assédio sexual virtual, dano moral coletivo virtual, né? Exatamente. E assim, né, pastor, nós estamos aqui conversando e está saindo com certeza medidas provisórias envolvendo a área trabalhista, né? Nós tivemos agora no dia 21 de setembro a lei 14.457, que veio, né, para poder tratar do trabalho da mulher, né? E um ponto importante que as pessoas, né, não vi ninguém comentando e que eu identifiquei dentro dessa lei é em relação à CIPA, né, que as empresas têm 180 dias para adaptar as empresas que são obrigadas a ter a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, para adaptar o seu normativo para colocar medidas de combate ao assédio, o assédio sexual, religioso, né, os diversos tipos de assédio, tá? Então, assim, você vê, nós estávamos falando de 5 anos atrás, mas eu estou trazendo a
questões aqui que aconteceu essa semana. É que a turma gosta da gente, dos advogados trabalhistas, então eles fazem em homenagem a gente, viu, Adriano, nessas medidas provisórias. Exatamente. Então, nesses últimos 5 anos, né, Pastore, a área que mais afetada por modificação legislativa e do judiciário é a trabalhista. Não tenho dúvida. Então assim, o Pastore, o Sevilha falava, né, do futuro, né, das relações do trabalho, e assim, a gente tem muita coisa do passado ainda que precisa ser resolvida. Mas a reforma trabalhista, ela trouxe um equilíbrio, né? Então, quer dizer, ela flexibilizou direitos, né? Porque assim, ela flexibilizou, por exemplo, a negociação individual, a negociação coletiva, como você bem colocou aí, através do artigo 611-A, né? E aquela individual, ela deu a liberdade, por exemplo, de flexibilizar o intervalo entre a jornada, porque a gente tem que entender que o nosso Brasil é muito diversificado, né? Então, assim, às vezes você vai para o interior, você pega indústria, onde 1 hora de intervalo para o trabalhador é muito tempo. Então, o cara, ele almoça ali 15, 20 minutos e ele fica 40 minutos sem fazer nada. E muitas vezes ele volta a trabalhar para quê? Para querer sair mais cedo. Então, para ele é muito mais vantajoso ele fazer meia hora de almoço e sair meia hora mais cedo e chegar meia hora mais cedo em casa para curtir com a sua família do que ele ficar meia hora ali, né, entre a refeição e assumir o posto de trabalho. Então, assim, isso eu não vejo como uma retirada de direito, como você falou, isso flexibilizou a negociação. Então, trouxe um pouco de equilíbrio na judicialização, né, permitiu a terceirização em sua plenitude, que a terceirização de serviço já era uma realidade, né, a gente já tinha a súmula 331 que regulamentava e não tinha uma legislação específica, regulamentou o teletrabalho, que já era uma realidade pouco utilizada e que depois da pandemia, né, aí o Sevilha falou, ó, na entrevista o cara quer saber, na verdade, se a empresa está apta para ele trabalhar. E aí ele vem e fala, ó, o trabalho é home office, né? Então, assim, trouxe essa questão também, e eu coloquei a questão da insegurança jurídica justamente para tratar um pouco sobre o momento que a gente vive, né? Não que a reforma trabalhista tenha trazido, pelo contrário, ela flexibilizou e ajudou bastante, mas as medidas provisórias decorrentes aí do governo que a gente vive, do momento que a gente vive, né, pela reforma trabalhista, pelas medidas provisórias, acaba criando uma insegurança, né? E a atuação do judiciário também nas matérias em que foram tratadas, em algumas matérias que foram tratadas na reforma, né? Como, por exemplo, a gente conversava com o Sevilha, a questão do prêmio, né? A reforma trabalhista trouxe lá no 457 que a premiação ela não tem, né, mais a tributação, então é uma verba indenizatória. Porém, no judiciário trabalhista existem ainda decisões divergentes do que a lei prevê, né? Assim como a gente vai ver um pouco mais para frente, o TST ele tem em média, né, a CNI fez um estudo, viu, Sevilha, e eles apuraram que 10% das súmulas do Tribunal Superior do Trabalho, elas são contrárias à reforma trabalhista, né? Aí a gente fala, 10% representa, em média, 33 súmulas. Então, nós temos 36 súmulas ativas no Tribunal Superior do Trabalho, em que o juiz, eventualmente, pode utilizar para fundamentar a sua sentença e que vai contra a reforma trabalhista, né? E aí está a insegurança jurídica que eu acabo mencionando aqui, tá? Então, quando a gente fala aí da flexibilização da negociação individual, a lei flexibilizou empregado e empregador negociar algumas situações. E aqui, mais uma vez, eu vou reforçar aquilo que o Pastore colocou, nós não estamos falando em negociação de direitos, tá? Então, o direito constitucional ele é garantido. Então, nós estamos falando de uma negociação individual de condição. Então, ele permitiu com que o banco de horas, né, desde que no período de 6 meses, ele fosse negociado por acordo individual entre a empresa e o empregado. Então, a compensação de horas, antigamente, antes de 2017, a compensação de horas ela era semanal. Então, a partir da reforma, ela flexibilizou para ser mensal. E todo mundo que trabalha com departamento pessoal, com folha, né, que gere, né, pessoas, né, gestão de pessoas, sabe que a dificuldade que era, né, em compensar essas horas semanais. Então, ela flexibilizou. Permitiu aí a jornada 12/36, era uma jornada que já era praticada. A maioria das convenções do segmento que demanda esse tipo de jornada já havia essa previsão, mas permitiu também essa negociação. A questão do intervalo entre a jornada, que eu
já havia comentado, né, sendo possível a empresa, através de negociação sindical, aqui de acordo coletivo, negociar a redução do intervalo e permitiu a divisão das férias em três períodos. Também beneficia o trabalhador, porque muitas vezes o próprio trabalhador não quer tirar 30 dias. Ele quer dividir as férias dele, ele quer tirar 10, ele quer tirar 14 dias, depois ele flexibilizar 2 períodos. Então, foi uma forma benéfica para o trabalhador. E até aproveitando aqui, né, Servilho, uma pergunta do colega, né, em relação à questão da homologação, muita gente vê, né, a retirada da homologação no sindicato como um problema para o trabalhador. Eu tenho uma visão totalmente diferente. Quem é da área, quem atua no departamento pessoal, quem atua com rescisão sabe. Antigamente, as empresas tinham apenas 10 dias para pagar. Só que muitas vezes a homologação no sindicato ela ia ocorrer 30, 60, 90 dias depois. O que isso significa? O trabalhador ele só conseguiria dar entrada no fundo de garantia no seguro-desemprego após a homologação. Hoje não. Então a lei falou o seguinte, ela unificou o prazo para pagamento da rescisão e para entrega das guias para saque de fundo de garantia e seguro-desemprego. Ou seja, o artigo 477 ele unificou. Então, a empresa tem 10 dias para pagar e para entregar as guias e comunicar o encerramento do contrato. Isso foi um grande benefício para o trabalhador. Mas aí ele não vai ter assistência do sindicato. Mesmo com a assistência do sindicato, o trabalhador procurava um advogado. Nós temos que entender que hoje nós estamos numa era da tecnologia, né? Então, o Sevilha falava sobre isso. Hoje, o trabalhador, muitas vezes, ele conhece mais que o advogado. Ele chega no escritório do advogado e ele já fala, entrei no Google, doutor, é isso, isso e isso. Né? Então, assim, ele já chega com a informação. Hoje, o acesso à informação está muito fácil. Né? Eu ainda, no que pese, viu, Pastore, né, você falar que era novo, mas eu ainda sou da época do processo físico. Então, né, a gente sabe a dificuldade que era para você ter acesso ao processo, tinha que ter o fórum. Hoje, com o eletrônico, ficou tudo mais fácil, né? Então, eu entendo que esse ponto específico, ainda que o novo governo que venha queira mudar, não vai mudar, porque veio para beneficiar o trabalhador. Então, veio para facilitar. Então, hoje a gente tem a carteira profissional digital, né? Muitas pessoas não conhecem. Então, hoje a carteira de trabalho ela é digital, não é mais física. O empregado ele pode querer que registre na física, mas hoje não tem mais essa necessidade. E aqui é um ponto importante que a empresa ela tem que fornecer não só o pagamento, mas fornecer as guias também. Então, essa condição dos 10 dias, ela teve uma mudança muito importante. Ela trouxe também, flexibilizou a rescisão, né? As partes, né? Trouxe a rescisão por acordo, onde possibilita, né, as partes que não querem, né, chegar a uma composição, encerrar o contrato de trabalho. Né? E qual que é o benefício? Né? Por que ela veio? Porque antigamente existia muito aquela questão da casadinha, né, da empresa combinar com o funcionário e fazer a rescisão. O governo tentou, né, formalizar isso de uma forma que beneficiasse não tanto o empregado quanto o empregador. Então, nesse tipo de rescisão, qual que é a diferença? Se o aviso prévio for indenizado, a empresa tem que pagar metade, paga 20% da multa, ao invés de 40%, a multa do fundo de garantia, e o fundo de garantia é liberado 80% para o trabalhador. 20% ele não perde, fica lá depositado para ele utilizar numa outra oportunidade. A única diferença aqui é que aí não teria o direito ao seguro-desemprego. Mas é uma forma das partes que não querem mais, né, continuar a se resolver. Ele permitiu aí a arbitragem, antigamente a arbitragem não era permitida, inclusive isso aqui foi uma grande flexibilização, né? A tendência é que isso caminhe mais, né? Que a arbitragem, que os meios de negociação extrajudicial se fortaleçam, porque quanto menos utilizar o judiciário é melhor. Né? A ideia é que as partes se conciliem, né? Utilize meio de extrajudicial. Só que quando a gente fala em relação de trabalho, existe ainda um grande desnível, porque você tem o hipossuficiente, né, que é o trabalhador, querendo ou não, tem que ser protegido. Mas a reforma trabalhista deu um grande passo aqui, ela avançou bastante. Então, ela permitiu aqui a arbitragem para aqueles cargos, né, aqueles cargos que têm 2 tetos previdenciários, salário, né, igual acima de 2 tetos previdenciários, que hoje, né, gira em torno aí de R$14 mil, acima de 14.174, podem, né, resolver as suas divergências através da arbitragem. A quitação anual,
né, que isso aí envolve o sindicato, né, as partes podem dar quitação. E também ela trouxe um instrumento importante aqui para o advogado, que é o acordo extrajudicial, então ela trouxe mais um meio para fortalecer a negociação extrajudicial. Então, onde o empregado, assistido pelo seu advogado, a empresa assistida pelo seu advogado, podem transacionar e levar a conhecimento de juiz para dar segurança jurídica e fazer e homologar, dando segurança tanto para a empresa quanto para o empregado. E aqui, dentro daquilo que o Pastore também trouxe, destacou muito bem, isso para mim foi um dos grandes avanços, né, da reforma, que foi aí a prevalência do negociado sobre o legislado, e aqui eu faço um acréscimo apenas ao que o Pastore já falou, em relação à questão da convenção coletiva. Então, hoje a convenção coletiva, ela dita normas para um segmento específico, né, representado por aquela categoria. E a gente tem um acordo coletivo, que é o acordo onde a empresa negocia com o sindicato. E a tendência é que cada vez mais as empresas utilizem desse instrumento, porque é um instrumento que te dá segurança jurídica, né? Te dá segurança de que aquela negociação com o seu empregado, quando for submetida, e se for submetida ao judiciário, você vai ter garantia de que vai prevalecer. Por quê? Porque teve uma representação do sindicato. E eu sempre, né, aqui eu chamo a atenção, porque a reforma trabalhista também, ela deu poder para a empresa se filiar ou não ao sindicato. Então, contribuir ou não, se tornou facultativo a contribuição sindical. E muitos clientes, quando me perguntam, falam, doutor, eu sou obrigado? Né? Eu falei, obrigado você não é. Mas talvez seja interessante, porque o sindicato ele tem um papel importante, né, nessa negociação. Então, você vê bem. Então, hoje você pode negociar com seus empregados jornada de trabalho, né, o intervalo entre a jornada, plano de cargos e salários, né, através de acordo coletivo, que isso te dá segurança jurídica, o regulamento empresarial, o regime sobre aviso, né, a modalidade de registro, porque hoje a gente tem vários tipos de modalidades, né, por aplicativo, né, o regime flexível de jornada, então te permitiu isso. A troca do dia de feriado, né, você tem, de acordo com a categoria, né, da sua empresa, você pode negociar, né, eventualmente trabalhar um feriado e trocar por um outro dia da semana. Hoje é plenamente possível, tá? Então, assim, teve diversos benefícios aqui. E o 611B, né, é importante ressaltar, eu não coloquei aqui na apresentação, mas quando o Pastore começou a falar, me lembrei bem, ele fala o que não pode ser negociado, né? Então, pensando tanto na segurança do trabalhador, o próprio legislador chegou e falou, ó, isso aqui você não pode negociar. Então tá lá, se pegar o artigo 611B, ele vai falar o que não pode ser negociado. Bem lembrado, por exemplo, salário. Bem lembrado. Né? Salário não pode ser negociado. Então ele deixou claro o que pode e o que não pode ser negociado. E a gente vê que o que pode ser negociado não tira direito nenhum do trabalhador, tá? E trouxe o equilíbrio, né? O equilíbrio na relação de emprego. A gente estava vivendo um momento de um desequilíbrio total, né? Principalmente quando a gente falava da judicialização. Quando a empresa vai para o judiciário, né, às vezes muitas demandas temerárias, né, pedindo mundos e fundos, né, com valores absurdos nas ações, e aí a empresa, né, recebia a notificação, nomeava preposto, separava a documentação, fazia a defesa, contratava advogado, chegava na audiência, o trabalhador não ia. O processo arquivava e não tinha, né, punição nenhuma, não havia, né, um desequilíbrio total. Então, a reforma trabalhista, ela trouxe um pequeno equilíbrio, né, para essa relação, porque ela moralizou alguns pontos. Inclusive, ela trouxe a previsão aí de indenização por dano extrapatrimonial cometido do empregado à empresa, né? Então, assim, tentando preservar a imagem também da empresa. Então, não é só eu que cometo dano moral, não é só eu, empresa. O empregado também pode cometer um dano, né? Ele pode também cometer um dano extrapatrimonial em relação à marca, tá? A questão do pagamento de honorários periciais, tudo isso trouxe, ó, eu preciso pedir, mas eu tenho que pedir com consciência, com responsabilidade, né? Proibição de adiantamento de honorários prévios. Muitos juízes obrigavam as empresas a adiantar, né, honorários prévios para perícia. Isso é custo do Estado, né? Se
E não é uma custa da empresa, então é um ponto importante. Os honorários sucumbenciais, que também veio com a reforma, mas ainda aí teve uma alteração recente aí do STF, em que quem tem justiça gratuita não está obrigado, e aí eu acho que está válido também, é o que acontece na esfera civil, então eu acho que a justiça gratuita ela tem que abranger o contexto geral, mas foi um grande ponto para moralizar um pouco, né, as questões da justiça do trabalho. A aplicação de indenização por dano processual para aquele que litiga de má fé, aquele que altera as verdades dos fatos. Eu recentemente tive um processo aqui no escritório em que o funcionário, o reclamante, pedia e juntava o comprovante que já tinha sido pago. Né? Então, assim, vê a responsabilidade, né? Então, a lei aqui, ó, ela trouxe aqui de forma expressa a punição para esses casos. Então, tudo isso visa o quê? Equilibrar a relação, né? E a questão aí da condenação do reclamante em custas processuais em caso de ausência injustificada. Ou seja, hoje, o reclamante faltar, ele tem que justificar. Por quê? Tem que ter responsabilidade. Né? Nós temos outra parte do outro lado. Então, que também se mobilizou para estar ali, teve custo para estar ali. Então, essa responsabilidade é de suma importância. E já estou caminhando para o final, viu, Sevilha? Mas eu deixei, né, alguns pontinhos aqui para a gente, que eu não posso deixar de tocar, que um deles é a terceirização de serviços. Nós não temos pressa nenhuma, porque o tema é importante e merece ser dedicado bastante tempo para ele. Legal, maravilha. Maravilha. E aqui é um ponto importante, viu, Sevilha? E que as pessoas confundem muito, pastor, também que está no dia a dia aí, né, na parte de consultoria, deve receber muita pergunta, e eu vou misturar um pouquinho aqui. Sempre o cliente chega, doutor, eu tenho aqui um empregado, vou rescindir o contrato com ele e vou contratar como PJ. Eu falei, mas por quê? Não, porque a terceirização e já mistura tudo, né? Então, assim, deixa eu deixar bem claro aqui uma situação, terceirização de serviços é uma coisa, contrato de prestação com pessoa jurídica, que o pessoal usa como PJ, né, o famoso PJ, é uma situação diferente, a gente não pode misturar as coisas. Então, vamos lá. Terceirização de serviços, né, hoje o Brasil depende da terceirização de serviços. E aqui a gente está falando de terceirização de serviços e não de mão de obra. Né? A legislação fala que você pode terceirizar serviço. O que é terceirizar serviço? Então, eu tenho lá um condomínio e tenho uma portaria. Né? Eu não quero ter funcionários próprios, eu quero contratar uma empresa especializada. Então, primeiro ponto, a gente tem que entender que ao terceirizar, nós estamos querendo algo especializado. Né? Então, eu vou mudar um pouco o exemplo e vou pegar aqui a experiência do nosso amigo Sevilha. Eu tenho um departamento pessoal, quero terceirizar ele. Então, eu chego para Sevilha, eu não quero ter mais preocupação com folha, com ponto, apontamento. Então, vou terceirizar o serviço. Né? Então, eu contrato uma empresa especializada, né, nesse serviço para me fornecer essa atividade. E não importa quem vai prestar o serviço, se é o Sevilha, se é o Pastore, né, se é o Lucas, o importante é que o serviço seja prestado. Então, assim, a terceirização de serviço é isso. Né? Eu não vou terceirizar um cargo, vou terceirizar, né, toda a atividade. E a reforma trabalhista foi um grande avanço, porque antigamente se discutia, eu posso terceirizar minha atividade fim? Né? Eu posso... Não, só pode atividade meio. E assim, a reforma veio, né, alterou, regulamentou a terceirização, o STF veio e colocou uma parte de cal, e hoje você pode terceirizar o serviço em sua plenitude. Só que a lei 13.429 e 13.467, que foi aqui que implementou aí a terceirização, e incluiu na lei 6.019, e a lei 6.019 aqui vale um ponto destacar, que ela regulamentava o trabalho temporário. O trabalho temporário é uma modalidade específica, né, de intermediação de mão de obra para atender, né, uma demanda complementar ou a substituição regular e permanente do empregado, do tomador. Não tem nada a ver com a terceirização de serviço. E sempre existiu uma confusão muito grande desses dois institutos. E a lei, e aí veio a reforma e acabou atrapalhando um pouquinho. Então, para poder simplificar, viu, Sevilha, o que eu faço? Quando nas minhas palestras, nos meus treinamentos, sempre que você olhar para a lei 6.019, o artigo que você vê com uma letra, eu falo o ABC da terceirização, aquele artigo refere-se à terceirização.
Os demais artigos refere-se ao trabalho temporário, né? E aí, lá na Lei 6.019, né, nós temos o artigo 4A, que traz o conceito, né, da terceirização de serviços, tá? E também, o que ele fala, né? Deixa eu ver se está... Então, o que ele fala, né? A lei trouxe e falou o seguinte, que o sócio da empresa, né, prestadora de serviço, não pode prestar serviço para o empregador para a empresa que ele tenha sido empregado nos últimos 18 meses. E aqui a gente começa a criar uma distinção. Ou seja, eu tenho um empregado, eu posso contratar ele como PJ? Você não pode contratar ele como PJ. Por quê? Porque ele já foi seu empregado. E mesmo que eu enquadrasse, mesmo que ele criasse uma empresa de terceirização, ele não poderia prestar serviço para você. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, o PJ, né, ele é um autônomo, né, só que representado por uma pessoa jurídica. E essa condição de autônomo, ela precisa existir, né? Hoje, a gente sabe que para ser empregado, a lei, né, obrigatoriamente, a gente tem que ter 5 requisitos, tá? Então, a gente tem que ter a subordinação, né, a pessoalidade, a onerosidade, não eventualidade e alteridade. O que é alteridade? A gente trabalha sob o risco, né, da empresa. Então, o PJ, o risco é dele, né? Beleza. Você não vai ter um requisito que você pode não ter, que é a subordinação. Aí a gente estaria descaracterizando. Agora, se eu tiver esses 5 requisitos, a gente pode até fazer PJ, mas a gente tem que entender que isso pode caracterizar um risco para a empresa em ter reconhecimento de vínculo, né? E aí eu trago um artigo que a reforma, ela não mexeu nesse artigo. Então, sempre que a gente for falar de relação de emprego, nós temos que ter um olho, né, muito focado nesse artigo, e que as pessoas muitas vezes esquecem, que é o artigo 9º da CLT. Né? Então, lá, serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação de preceitos contidos na presente consolidação. Então, aqui, está totalmente fora do mundo ideal que nós, que gerimos pessoas, que, né, estamos à frente e lidamos com o mercado, é um caminho que a gente vai ter que mudar, nós vamos ter que desbravar. E o Sevilha colocou muito bem lá no início, né, quando ele falou sobre o futuro das relações do trabalho, sobre a questão daquele que tem um salário de 2, mas leva 1.000, né? Então, por que os PJs eles estão ganhando força? Né? E aí nós temos que avaliar o segmento de cada um, né? Porque tem segmento que você consegue trabalhar tranquilamente, que as pessoas entendem e compreendem que esse é o melhor caminho. Então, por exemplo, pessoas que trabalham na área de tecnologia. 90% das empresas trabalham com contrato de pessoa jurídica, que é a pejotização. Por quê? Porque são pessoas que já estão acostumadas, habituadas com esse dia a dia. Não está na lei, mas se tornou um costume. Né? Então, a gente sabe que existe a legislação, existem os costumes da sociedade. Né? Mas isso precisa mudar. Né? Esse é um ponto, esse é um artigo. Enquanto esse artigo 9 existir na CLT, ele vai ser um entrave para essas relações do trabalho. Né? E aqui fica a minha crítica em relação a isso. Então, não adianta eu falar em reforma se eu não mexer nesse artigo. Porque aquele trabalhador, né, que ao invés de ganhar 1.000, né, o salário é 2 e ganha 1.000, ele pode ganhar 2, ele pode ganhar 1.500, 1.600 se ele tiver uma flexibilidade melhor. Né? E ele quer ter essa flexibilidade, mas muitas vezes o empresário também não quer correr o risco. Por que ele não quer correr o risco? Porque provavelmente ele já teve algum problema, né, em relação a isso. Então, isso é um ponto que a gente precisa mudar, viu, Sevilha? É um artigo que, de fato, ele dá um entrave muito grande aí nas relações. Eu trago aqui a questão do teletrabalho também, que já era uma realidade, o trabalho home office, mas não tanto quanto foi na pandemia, quando a gente descobriu que dava para trabalhar de casa, né? Quando a gente descobriu que dava para trabalhar à distância, dava para a gente trabalhar por tarefa. Só que eu trouxe isso aqui também, Sevilha, porque em 2017, ainda não pensava assim em pandemia, a reforma trouxe o teletrabalho lá, né, e previu no artigo 75A em diante. E agora, recentemente, através de uma medida provisória que acabou sendo convertida em lei, ele sofreu algumas alterações. Por quê? Por exemplo, uma das coisas que foram trazidas pela reforma trabalhista é que o teletrabalho não precisa, ele estaria incluído na exceção do artigo 62, que a empresa não havia necessidade de controlar a jornada. E o que estava acontecendo? A empresa, não preciso controlar a jornada,
Então, o cara ia trabalhar em casa, ficava em casa trabalhando 12, 15, 18 horas, né? E a gente sabe que o teletrabalho ainda tem muito, né? A gente tem muitos problemas a enfrentar, né? Um deles é a questão da segurança do trabalho, né? O ambiente do trabalho, né? Que ainda é um tema aí que a gente precisa desbravar. E só que a gente trouxe, né? Teve uma legislação agora que alterou isso, então a isenção do controle de jornada apenas para aqueles trabalhos que é por produção ou tarefa, né? Você não é obrigado a controlar, os outros você tem que controlar. Permitiu a extensão disso para os estagiários e aprendizes, né? Que não havia essa previsão, hoje a gente já tem a previsão expressa, né? Independente de você comparecer na empresa ou não, né? O fato de comparecer na empresa não descaracteriza o regime de teletrabalho. E o mais importante de tudo é que o teletrabalho tem que ser expresso, então tem que estar no contrato de trabalho, tá? E por fim, né, até já caminhando aqui para encerrar minha fala, 1 hora depois, né, Sevilha? Mas eu acho que eram pontos importantes quando a gente fala de reforma. Tem muito sem dúvida. Então, vou aproveitar aqui que a gente deu uma paradinha, quero relembrar vocês. O doutor Adriano está presenteando, você que estão nos assistindo hoje, nessa live sobre os 5 anos da reforma trabalhista, com os livros que ele escreveu. Então, ele tem lá 3 conjuntos de livros, se eu entendi bem, 2 livros de cada um, né? Então, são meia dúzia de livros ao todos que ele vai presentear. Nós vamos sortear. Na verdade, pois não, Adriano. Na verdade, ô Sevilha, seriam dois, são 4, na verdade. Porque o do meio, o trabalho temporário, está esgotado. Inclusive, eu estou trabalhando aí na renovação dele, mas são 4 obras. São 4 obras que nós vamos sortear, e nós já avisamos aqui, né? Eventualmente você entrou um pouquinho mais tarde, não tem problema nenhum. Coloca nos comentários, ou do YouTube, ou do Facebook, ou do Instagram, onde você quiser, coloca lá, eu quero, ou dá só um boa tarde, coloca teu nome lá. Todo mundo que colocar o nome, nós vamos trazer para a lista de sorteados. Estou usando aqui um aplicativo de internet que sorteia nomes. Então, conforme você vai dando um oi, eu trago o teu nome para a lista, depois nós vamos sortear 4 livros. Coloca o nome de vocês lá, viu? Maravilha. E aí, Sevilha, aqui a gente falava, Pastore, eu trouxe esses números, né, para a gente ver como é interessante. Então, nesse governo, nós tivemos 268 medidas provisórias editadas. E aqui eu não separei por tema, né, mas para a gente entender a dificuldade que nós temos aí na nossa área em relação a alguns pontos dessas medidas provisórias. Por quê? O Sevilha, que administra aí milhares de empresas, né, na contabilidade, né, lidando com convenção coletiva, com a legislação, ainda tem que lidar com as medidas provisórias. Uma bem marcante, pelo menos para mim, eu acho que é um ponto delicado e que deveriam, né, se debruçar com um pouco mais aí de seriedade, é a questão do acidente de trajeto. Hoje, o acidente de trajeto, ele é equiparado ao acidente de trabalho, ou seja, a empresa não contribuiu nada para aquilo, né, para que aquele acidente acontecesse. E quando o funcionário, ele é contribuinte da Previdência, então ele tem a Previdência, então ele já tem a guarida da Previdência. Só que vai um pouco além. Então, o acidente de trajeto, ele é equiparado ao acidente de trabalho, né? A empresa precisa dar garantia de estabilidade, ganha estabilidade, acidentária, porque se equipara ao acidente de trabalho, e ainda, por se equiparar ao acidente de trabalho, a empresa tem o custo de recolher mensalmente o fundo de garantia. Aí, em novembro de 2019, foi, né, uma medida provisória, a medida 905, em que tirava, né, a condição de acidente de trabalho do acidente de trajeto, ou seja, qual que era a orientação naquele momento? Entrou a medida em vigor, então, a partir de hoje, e a gente sabe que a medida provisória, ela tem força de lei, enquanto ela viger. E para isso, e o prazo dela são de 60 dias, prorrogado por mais 60. Então, o prazo total de 120 dias. Essa medida, ela vigeu por 120 dias, só que não foi transformada em lei e perdeu sua eficácia. Ou seja, aquela empresa, né, que não tenha uma consultoria ativa, se ela não se atentou, né, a né, e ela mudou essa condição dentro do sistema e não se atentou para a perda da eficácia dessa medida provisória, ela está fazendo errado. Então, essa é a grande dificuldade aí, né, que a gente encontra nessa questão das medidas provisórias. Então, quer dizer, nós temos muitos pontos que são pautas antigas e que precisam ainda ser revisitadas, né, antes de chegar na atualidade. Então, a gente imagina o quanto a gente está atrasado. Se a reforma trabalhista tem 5 anos, o quanto nós
precisamos aí mexer em temas que é de suma importância até para o dia a dia e para a facilidade das empresas, né? E como nós tivemos outras, né, que foram convertidas em lei, como a medida provisória 936, que foi do auxílio emergencial, foi uma medida de extrema importância, né, para ajudar as empresas aí na manutenção do emprego, né? Quando começou a pandemia, né, a preocupação, né, era justamente manter o emprego, porque a gente tem um princípio na Constituição, que é o princípio da dignidade, do princípio da dignidade, que para mim é o princípio basilar, né? E o trabalho, ele faz parte da dignidade da pessoa humana, né? O trabalho, ele mantém a honra da pessoa. Então, essa medida provisória que autorizou a suspensão de contrato e redução de salário com a ajuda do governo para manter, né, o emprego e renda. E aqui, aquele estudo que eu comentei, né, eu acho que eu vi muito interessante, saiu na semana passada esse estudo da CNI, e que mostra a nossa realidade mesmo, a insegurança jurídica que a gente vive pelo judiciário não enfrentar pontos da reforma trabalhista, não modificar suas súmulas, né? Então, 10% das súmulas hoje do TST contraria a reforma, né? Inclusive a terceirização, que hoje já está pacificado no STF, já foi, né, ratificado que você pode terceirizar a atividade fim, mas você tem a súmula 331 que proíbe, né, a atividade fim, proíbe a terceirização da atividade fim, ou seja, está totalmente, né, fora do contexto, né? Então, hoje, 10% das súmulas e 5% das orientações jurisprudenciais do TST e algumas decisões do STF estão, as súmulas estão ao contrário do que se pratica hoje, tá? E hoje o TST tem 326 súmulas e 202 orientações jurisprudenciais, ou seja, 33 súmulas e 10 OJs, elas estão em desacordo ao que a reforma trabalhista modificou, tá? Então, já indo para o final aqui, já encerrando minha fala, Sevilha, eu brinco bastante, eu falei né, propositadamente aqui do princípio da dignidade da pessoa humana. Eu sou uma pessoa que vem da área de recursos humanos, trabalhei minha vida inteira praticamente com recursos humanos, departamento pessoal, né, com gestão de pessoas. Eu acho que é um olhar que a gente tem que ter, né, emprego e renda, né, a gente viu isso na pandemia, né, esse princípio foi basilar para muitas tomadas de decisões. Então, assim, antes mesmo de vir medida provisória, conversava com clientes meus que, né, boa parte vem da área de serviço, fornece mão de obra, né, pensavam em encerrar contratos, né, dispensar pessoas. A gente não tem que ter algumas alternativas, banco de horas negativo, a troca de feriado, isso mesmo muito antes de vir medida provisória autorizando, a gente já pensava. Por quê? Com o único intuito de manter a dignidade da pessoa humana, que é o serviço, né, que é o emprego, tá? Então, quero agradecer, gosto de encerrar minhas palestras aí com uma frase aí de efeito, e uma frase que eu gosto muito, Sevilha, do Albert Einstein, inclusive está errado ali, faltou um Nzinho no Einstein, peço desculpa, mas uma pessoa esclarecida resolve um problema, uma pessoa sábia o evita, né? Então, precisamos aí cada vez mais, né, debater esses temas, falar, né, sobre legislação, falar sobre pessoas e entender o mundo, né, entender a necessidade de cada um, né, e valorizar bastante o capital humano, tá? Obrigado, então, fico à disposição e vamos... Desculpa aí pela extensão aí, viu, Sevilha, mas eu acho que era importante. Não, pelo contrário, obrigado, muito obrigado. Muito bom, excelente. Pastor, e quer comentar alguma coisa em cima disso? Enquanto você comenta, quero relembrar mais uns minutinhos para vocês deixarem o nome de vocês por sorteio, a gente já vai na sequência para o sorteio dos livros. Não, ótima apresentação do Adriano, muito completa, com todos os dados, a abordagem muito boa da reforma trabalhista, com aqueles pontos. Difícil, né, Adriano, responder, consolidar tudo isso num curto espaço de tempo, mas você fez uma análise aí, uma varredura boa aí de todos os principais pontos da reforma trabalhista. Eu não tenho nada que complementar, não. Tá muito bem explicado cada um deles. Acredito que a gente possa deixar aqui, Sevilha, porque talvez as pessoas devem estar com muitas dúvidas aí, deixar para perguntas, respostas. Eu acho que fica mais legal aí, mais interessante para todo mundo que está nos escutando. Parabéns, viu, Adriano? Muito bom, muito boa explanação, excelente.
Gostei. Eu Aprendi. estou tendo trabalho aqui, viu, o Eduardo e Adriano, para dar conta de todo mundo que está querendo o livro do Adriano, viu? Está dando trabalho aqui, mas fiquem tranquilos, estamos trazendo o nome de todo mundo. Ele falou que ele vai largar a advocacia, só viver de direito autoral agora. Doutor Pastor sabe que isso não é uma verdade, né? Simples, vai viver uma vida simples, mas vai viver. Exatamente, é verdade, Sevilha. Muito bem. Eu quero, então, aqui mandar... Vou agora passar, então, pelos comentários, mandar abraços para quem está conosco, público muito ativo, obrigado pela presença de vocês. Hoje, propositadamente, como tema especial, a nossa transmissão ficou um pouco maior do que o normal. Em geral, a gente dura 1 hora. Hoje, já havíamos planejado de ficar um tempo a mais aqui, né? Então, vamos lá. Está conosco aqui também Neide Balduino, Graciano, o pessoal do Correia Porto comemorando aqui a ideia de sortear o livro, mas eu tomei a liberdade de tirar o nome da Correia Porto do sorteio, porque aí seria demais, né? A Marley Wendisch está dizendo que quer o livro, a Juliana Gomes também está dizendo que quer o livro, Tainá Micossi quer o livro, meu querido amigo Claudinei Tonon, um grande abraço, meu querido, muita saudade de estar com você. O Rony Bastos quer o livro também, a Vera Souza Alves diz que quer muito o livro, a Neide Balduino está dizendo que quer o livro também, Cleiton Luiz também quer o livro, a Carla Ferraro quer o livro também, o Alexandro Barros também diz que quer o livro, até o Lucas do nosso time aqui diz que quer o livro, Sueli Teles também quer, Jorge Floriano Klein está dizendo que está falando conosco lá de Canindé, no Ceará, a Gênesis Assessoria Contábil diz que quer o livro, o Claudinei está mandando um abraço para nós, obrigado, viu, Claudinei? O João Batista diz assim, Sevilha, com certeza quero sim este livro, melhor se fosse todos. Vamos fazer um de cada vez. Os outros estão à venda, né, pessoal? Então também pode comprar lá. Mas é muito importante esta live que estamos assistindo, muito importante para a atualização da CLT. O Jailson Jorge fala conosco de Petrolina, em Pernambuco. Ricardo Clock diz que quer o livro também. A Priscila Ferri. O Jailson Jorge, já tinha falado dele, a Zenaide Andrade Chaves, que é o livro, a Referência Contábil também, o pessoal que escreveu mais de uma vez, a gente filtrou, tá uma vez só o nome de cada um na lista, viu? Maria de Lourdes Rodrigues, o Jonas Mota deixou uma mensagem aqui, mas depois acabou saindo a mensagem dele, um abraço, parabéns pelo filho, viu, Jonas? O Rodrigo José Cressoni também, que é o livro, ele termina dizendo Super Adriano Mota. Carmen Campos, esse meu sócio me enche de orgulho, a todos nós, viu, Carmen? Que orgulho ter ele aqui conosco também. Marley Wendisch, eu particularmente adorei, avanços sensacionais, só ganhar para todas as partes. Dirce Mota também está aqui dando parabéns. O pessoal da Correia Porto dizendo que o doutor Adriano Mota é um excelente advogado, sem dúvida nenhuma. Jailson Jorge também, o Jonas Mota está dando parabéns a todos. Muitas mensagens, né? Eu acho uma gentileza vocês todos pararem parte do seu dia para estar conosco aqui, então faço questão, quando consigo, de citar cada um de vocês, viu? Marcela Barbosa também está aqui, o Carmen Campos está aqui comentando sobre o assédio no metaverso, Marcos Biadola, a Neide Balduino, acho que já tinha falado dela, mas agora ela manda parabéns para o doutor Adriano, o João Batista também já falei dele, a Eliette Mascon, grande mestre, Maíra Chaves está dizendo que quer o livro, Analete Macedo está dando parabéns pelo tema, o Antoninho Romerinho, de Maringá, no Paraná, a Elza Aparecida Marçal está dizendo que também quer o livro, Marlete Lovato, Adélia Barreto, o João Batista esclarece que ele está lá em Fortaleza, no Ceará, o Carlos Donizete Mufato está dando olá, sempre assuntos relevantes, Cidinha Aguiar está pedindo para colocar o nome do sorteio, já está lá, Cidinha. O Paulo Egi Matsuki, também está aqui. O Alexandre Barros, que é o livro. Celso Davi está dizendo que as exposições foram excelentes. O Alexandro Oliveira está agradecendo. Deu um pulo, agora eu perdi aqui o caminhar. Tem também uma turma grande no Instagram, vou citar alguns nomes aqui bem rapidinho. Resistência Contábil, a Ana Cristina de Oliveira, a Daninha Pinheiro, Newton Frois, a Suzana R. Oliveira, a Casa da Contadora também está aqui conosco, e a Ademir Bus, a Resistência Contábil já tinha falado, Gestão Contábil também está aqui, enfim, tem uma turma muito grande conosco. Muito obrigado a todos vocês que prestigiaram. Vou fazer o sorteio, vou sortear então 4 nomes, cada um vai receber um
exemplar, né? Já vou rodar aqui o sorteio já, e aí vocês vão escrever para nós, tá bom? Para a gente saber como é que faz para o livro chegar na mão de vocês. Lucas, a gente não deve ter som de tambores, né? Que rufam. Deveria ter, né? Para fazer assim um charmezinho aqui, mas eu acho que a gente não tem som de tambores que rufam. Então, eu já vou logo dizendo os nomes. Olha, quem ganhou foi Marcela Barbosa, a Suzana R. Oliveira, o Ricardo Clock e o Eduardo Fermino. Então, vou repetir. Marcela Barbosa, Suzana R. Oliveira, Ricardo Clock e Eduardo Fermino. Nós vamos fazer assim, vou pedir para vocês, por favor, mandem um e-mail para contato@sevilha.com.br. contato@sevilha.com.br. E aí lá vocês digam, fui sorteado no evento e quero passar o endereço, passem para nós o endereço para o qual nós devemos mandar o livro que vocês ganharam. Vou repetir mais uma vez, Marcela Barbosa, Suzana R. Oliveira, Ricardo Clock, Eduardo Fermino, mandem um e-mail para contato@sevilha.com.br e digam lá o nome completo de vocês e o endereço para o qual nós devemos mandar os livros, que a gente vai fazer chegar o livro aí na mão de vocês. Tem mais um monte de comentário entrando aqui, obrigado a todos, eu vou desistir de ler todos, que a gente não vai conseguir, que hoje o público foi grande, que bom. Vou agora devolver a palavra para os meus amigos, começando pelo doutor Adriano, para um encerramento, assim, uma consideração final, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua presença, foi muito bom a conversa contigo. Maravilha, Sevilha. Eu que agradeço, foi um momento importante. Obrigado mais uma vez pelo convite. Quero agradecer especialmente ao Dr. Pastore aí pela oportunidade de a gente estar junto. Quero me colocar à disposição. Quero agradecer também aí a audiência, né? O Dr. Celso Davi aí, que é um grande parceiro. Minha esposa também está online aí, Micaele Mota, minha mãe, Dirce Mota. Então, sendo privilegiado aí. Por isso que é bom aí as lives que dá para acompanhar de casa, né? Agradecer a todos. E queria também deixar meu contato, viu, Sevilha? Se as pessoas aí precisar, né? Meu Instagram é Adriano Amota, tá? E meu e-mail é adriano.mota@correaporto.com.br. Fico à disposição e muito obrigado mais uma vez aí por essa oportunidade. Sensacional. Pastore, meu querido. Bom, Sevilha, mais um encontro nosso aqui, né? Dos muitos encontros que nós fizemos. Mais um encontro, um momento especial aí de encontrar e rever o Adriano depois de muito tempo. Eu acredito que o nosso tempo que nós ficamos aqui já deu, acho que 1h30, né, Sevilha? Foi muito proveitosa. Eu gostei bastante. Eu sempre que escuto os outros colegas falarem, eu aprendo mais, me enriqueço mais. Sevilha sempre é bom, porque eu estou escutando Sevilha, estou aprendendo. O Adriano me trouxe um monte de conhecimentos novos sobre um tema que a gente trata, mas é sempre muito bom ter o olhar de um colega que entende do assunto, que sabe do que está falando. Eu só tenho que agradecer, então, Sevilha, mais uma vez aqui por esse encontro, viu, pela oportunidade de estar aqui ao seu lado, do Adriano, e espero que nós nos consigamos aqui nos ver de novo em mais algumas vezes, Adriano. E desejo tudo de bom para você também, Sevilha. Muito obrigado pela audiência. Estou vendo que a audiência hoje foi muito legal, muito boa. E deixo um grande abraço para todos vocês que estão aí do outro lado, nos vendo, nos ouvindo, como Sevilha falou, dedicando um pedaço do meio da tarde de terça-feira para ouvir a gente. Isso é uma coisa que tem muito valor e eu fico muito feliz de saber que tem gente interessada assim e participando de um tema que eu considero um dos mais importantes na área de relações do trabalho. Muito obrigado mais uma vez a todos e a você, Sevilha, pela oportunidade de estar aqui de novo. Muito bom. Nós temos esses encontros de retrospectiva trabalhista, uma terça sim, uma terça não, né? Então, você continue acompanhando aqui o nosso canal. Se você não é inscrito no canal da Sevilha Contabilidade, basta se inscrever aí, ative o sininho, toda vez que a gente entra no ar, você é avisado. Então, uma terça-feira a gente faz um encontro com o Dr. Eduardo Pastore para fazer retrospectiva
trabalhista, na terça seguinte com o doutor Eduardo Correia para fazer retrospectiva tributária, então a gente está sempre alternando, ora é um tema trabalhista, ora é um tema tributário, né? Na terça que vem, por exemplo, a gente vai estar aqui com o doutor Eduardo Correia para falar sobre assuntos relevantes do cenário tributário e assim por diante a gente vai revezando, acompanha nosso trabalho aqui. Pastor e Adriano, muito obrigado pelo carinho, obrigado a todos vocês que nos acompanharam, estou vendo a turma aqui comemorando, os ganhadores comemorando, uma das pessoas que ganhou estava nos assistindo pelo Instagram, as outras parece que estão todas aqui nos assistindo pelo YouTube, obrigado a todos vocês, não se esqueçam de mandar um e-mail para contato@sevilha.com.br com seus dados para fazer o livro chegar nas suas mãos. Nos vemos em breve. Um beijo no coração de todos. Até uma próxima ocasião. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.